Campanha Atitude de Amor, um novo tempo para o movimento espírita. Essa proposta foi feita por Bezerra de Menezes no congresso na cidade de Goiânia, em 5 de outubro de 1999, quando ali ele trouxe uma mensagem demonstrando que o movimento espírita precisava, no início de uma campanha chamada Campanha Atitude do Amor, seria um novo tempo para o movimento espírita. O CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, tem o imenso prazer de apresentar para vocês, espíritas, amigos do Ideal Espírita, uma proposta, segundo Bezerra de Menezes, quando nesse congresso ele fala da importância de lançarmos esse novo tempo para o movimento espírita. Tivemos 3 grandes revelações das leis divinas. Primeiro, Moisés, que iniciara o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo, através da doutrina espírita, arrematará essa grande obra. O Espiritismo, através da doutrina espírita, constitui-se a terceira das 3 grandes revelações. Muito importante falarmos aqui da missão do Espiritismo na pátria do Evangelho, coração do mundo, Brasil. Nossa bibliografia, preferencialmente, são as obras básicas da codificação espírita, inclusive o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo principal do Espiritismo, justificando-se o título inicial, Missão do Espiritismo, embora nos foi solicitado que à primeira vista não concordamos com ele, pois missão é algo subjetivo, executado por um sujeito, e o Espiritismo é um produto de ensinamento dados por uma coletividade de espíritos, não é por um. Achamos mais bem coerente objetivo principal. Jesus, através de João, no capítulo 14, disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não poderia receber naquele tempo, porque não o via. Mas vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco eternamente. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos fará relembrar de tudo que eu vos tenha dito. Ensinará todas as coisas que eu não disse. Então, com isso, Jesus promete o Paráclito, o Espírito de verdade, que viria mais tarde através da doutrina espírita, que é a terceira das grandes revelações divinas. O Espiritismo, ele é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 5. Ele não o mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então a doutrina espírita vem desmistificar aquilo que ficou encoberto por esse véu e que agora é descortinado pela interpretação dos bons espíritos. A essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível, ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, sem complicações. O Espiritismo é o ponto de união. A ciência e a religião não puderam até hoje se entender-se.
Porque, encarando cada um as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que os separava, um traço de união que os aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. O Espiritismo ele é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, não por Allan Kardec, mas pelos Espíritos que são as vozes dos céus. Então o Espiritismo ele é a terceira revelação através da doutrina espírita, que vem interpretar racionalmente o espiritismo de todos os tempos da humanidade. Por isso que a doutrina espírita é considerada, das três grandes revelações, a terceira das revelações das leis divinas. O Espiritismo ele é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificação de nenhuma individualidade, porque é fruto de ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumeráveis de intermediários, médios, em lugares diferentes da França, que foi reunidos essas comunicações esparsas pelo senhor Allan Kardec, reunidos em um corpo doutrinário, e ali editado, publicado e divulgado por ele mesmo. Nós estamos há 164 anos através da terceira das grandes revelações, a doutrina espírita. Então, pela doutrina espírita, que eu interpreta racionalmente tudo aquilo que o Espiritismo trouxe ao longo da história da humanidade. Estamos há 164 anos recebendo essa luz da esfera espiritual. O Espiritismo ele tem um objetivo principal, e é para ele que nós vamos agora voltar a nossa atenção. O seu principal objetivo do Espiritismo é a revelação das leis naturais, que já existia aqui desde os primeiros tempos. Leis essas que vocês estão vendo aí, leis físicas, leis químicas, leis biológicas e as leis morais. Vamos ver então. Leis que governam o mundo espiritual, que nós não conhecíamos, que vem sendo revelada pelos próprios espíritos. Suas relações com o mundo corporal, através do fenômeno mediúnico, a chamada mediunidade. Também revela as leis físicas do mundo corpóreo, leis da física, leis da química, leis da biologia, leis e mais leis do mundo corporal. Leis que regulam o princípio espiritual com o princípio material. Tá? Então vejam vocês aqui o princípio material, o princípio espiritual se interagindo. Leis físicas, leis químicas, leis físicas, leis químicas, leis biológicas, que são as leis do mundo corpóreo, leis físicas, leis químicas, leis biológicas e as leis morais, que são as leis que regulam o comportamento do espírito. Então, isso é muito importante, não esquecermos disso, meus amigos. Finalidade do Espiritismo, que é diferente do objetivo. Se o objetivo é a revelação das leis divinas, através de todo o contexto doutrinário, pela doutrina espírita, que eu interpreto racionalmente, nós vamos ter que atingir uma qualidade do fim. O que é a qualidade do fim, do objetivo? Transformação do homem, dos homens e de toda a humanidade. Iluminação interior do homem, contribuindo assim para a sua evolução espiritual. São chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, para estudar e interpretar o Espiritismo, surgiu no século XIX a doutrina espírita,
através de todo aquele trabalho que o Sr. Allan Kardec foi um dos principais responsáveis em concatenar todas as comunicações esparsas na França e até mesmo em outros países e organizá-las metodicamente, formando assim o Pentateuco Espírita Kardeciano, que são as 5 obras básicas da codificação espírita. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica, e como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então vejam vocês que, ao mesmo tempo, uma ciência também de consequências filosóficas, consequências morais. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Interessante, né? Então está aí como ciência prática, isso. E a ciência filosófica. Então, é a nova ciência, no dizer dos próprios espíritos. A ciência espírita compreende 2 partes. A experimental, sobre as manifestações em geral, que são os fenômenos mediúnicos, e a filosófica, que são sobre as manifestações inteligentes, nos trazendo a todos nós a resposta para as nossas indagações filosóficas. Da onde nós viemos, por que estamos aqui, por que sofremos, para onde nós iremos quando daqui partirmos pelo fenômeno da morte. Então aí o Espiritismo, sendo a ciência prática, trata-se das questões do princípio puramente material, que, unido-se ao princípio espiritual, tá, nós temos a ciência filosófica e a ciência prática se interagindo. Então, ciência e religião. Enquanto a ciência se lida com o aspecto puramente relacional da matéria, do mundo corporal com o mundo espiritual, a religião, ela trata especificamente da questão espiritual. Por isso que a ciência filosófica, ela traz a orientação, ela traz a resposta, e a ciência comprova essas respostas. Então, é uma interação entre ciência prática, ciência filosófica, entre ciência e religião. Espiritismo, uma nova ciência. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Toda ciência tem um objeto de estudo. A química estuda o comportamento da matéria, a física, as leis naturais, a astronomia, os astros, a biologia, a vida, a matemática, os números, a sociologia, a sociedade. A ciência espírita estuda o espírito, sua natureza, sua origem, sua destinação, suas relações com o mundo corporal. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas mesmas relações. A doutrina espírita traz no seu bojo das revelações das leis divinas uma lei chamada a lei de reação, que vai culminar na lei de causa e efeito, que se aplica ao princípio inteligente do universo, ao espírito. Como se dizia Newton, para cada ação há sempre uma reação igual e oposta. Por que tantos infortúnios, meus amigos? Por quê? Qual filosofia até hoje foi capaz de responder por que tantos infortúnios? Por que tantas prosperidades? Por que tantas desigualdades sociais? Somente a doutrina espírita tem na sua filosofia a resposta que você, que todos nós perguntamos uns aos outros o tempo todo. Podemos então definir assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo não cria renovação social,
Está lá no livro A Gênese, lá no seu capítulo 18, no item 25. Mas a natureza que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela sua amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar um movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também, para ele, os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Houvera inevitavelmente sucumbido, porque, satisfeitos com o que tinha, os homens ainda não sentiriam falta do que lhes faltava. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para, então, recebê-lo através da doutrina espírita, que é ciência e é filosofia de consequências morais. Moisés iniciou o caminho. Jesus continuou essa caminhada da grande obra. E o Espiritismo arrematará essa grande obra. O Espiritismo não é obra de um homem. Está na conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois é tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se depara o princípio de tudo que há nele. Então, não é kardecismo. Então, não é de Kardec. É dos espíritos. Não é obra de um homem. É obra dos espíritos. Razão pelo qual chama-se espiritismo. O ismo do espiritismo quer dizer oriundo dos espíritos. E não oriundo de Allan Kardec. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com termos próprios o que era dito em linguagem puramente alegórica. Todo o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Então, Allan Kardec não fundou, não criou o Espiritismo, nem a doutrina espírita. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que as suas bases são de todos os tempos da humanidade e de todos os lugares. É produto oriundo dos espíritos, através de um variado número de médios de lugares diferentes. Então, o que foi feito foi a codificação espírita. Quer dizer, essa codificação espírita kardeciana. Codificar quer dizer reunir em código. Código quer dizer coleção de leis. Conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativas a um determinado assunto. Este é a doutrina espírita. Porque a codificação espírita kardeciana é o ordenamento lógico, sistemático de todas as comunicações espirituais vinda dos espíritos, que são as vozes do céu. A teoria espírita foi elaborada pelos espíritos. Foi trazida por eles sob a supervisão do espírito de verdade, através de um variado número de médios aqui na Terra. Então foram milhares de comunicações esparsas. E Allan Kardec então tomou essas comunicações, as reuniu metodicamente, as editou, publicou e divulgou. No projeto de 1868, Allan Kardec elaborou a codificação de tal forma que qualquer divergência tornaria impossível. Porque a codificação já veio tão organizada, mas o Kardec tomou aquelas comunicações de forma tão metódica que nenhum de nós, em qualquer momento, jamais alteraríamos a codificação espírita.
Então lá, nos fala nessa revista espírita, de dezembro de 1863, declarou a espiritualidade que o espiritismo teria uma sua implantação em 6 períodos distintos. Quer dizer, que a implantação do espiritismo teria 6 períodos distintos. Vamos vê-los, que isso é muito importante para o tema de hoje. 1848, primeiro período, mesas girantes. O período da curiosidade. Segundo período, o período filosófico, 1857, com o lançamento da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Terceiro período, 1861, o Auto de Fé de Barcelona, na onde foi queimado em praça pública 300 volumes de obras espíritas, na cidade de Barcelona, na Espanha. Quarto período, religioso, 1865, quando a primeira obra espírita chegou no Brasil através de Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador. O primeiro, o Livro dos Espíritos, chegando no Brasil. É o período religioso. Quinto período, 1949, o período intermediário, quer dizer, o Pacto Áureo, que é justamente quando as federativas se reuniram na cidade do Rio de Janeiro para fazermos o quê? A unificação do movimento espírita brasileiro. É o chamado Pacto Áureo. E o sexto período, a nova era, século XX, já estamos no século XXI. Então, é o período da grande regeneração social, que nós já entramos. Já está em curso esta regeneração social. Então, o sexto período já está acontecendo. Por isso que a missão do Espiritismo, tá, é muito importante, através da doutrina espírita. Nós somos no Livro dos Espíritos, na questão 798, e perguntamos, o Espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? A resposta foi, certamente que se tornará crença geral e se marcará nova era na história da humanidade, porque ele está em a natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra as convicções, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornar o quê? Ridículos. Conclusão número 5. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Então está lá na conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo, ele não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer doutrina a secundar um movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse grande movimento que nós estamos já vivenciando. Aí, meus amigos, nesse congresso, então, em Goiânia, no dia 5 de outubro de 1999, o senhor Bezerra de Menezes traz para todos nós uma proposta, uma campanha chamada Atitude de Amor, que é um novo tempo para o movimento espírita. Então, essa mensagem, ela foi, de certa forma, trabalhada e está nesse livro chamado Seara Bendita, da psicografia de Vanderlei Soares e Maria José Soares. Então, está lá essa grande campanha chamada Atitude de Amor.
proposta por Bezerra de Menezes como sendo um novo tempo para o movimento espírita. Vamos trabalhar com vocês a partir de então, essa proposta a partir de agora. Então está lá a evolução cronológica das ideias espíritas, tá? Que vai começar aonde? Vai começar lá em 1860, chamado Tempo de Legitimação, que vai até 1930. Ali é a chamada consagração das origens e das bases doutrinárias. É quando realmente vem toda a codificação espírita, através de um variado número de médiuns vindo da espiritualidade benfeitora. Então, de 1860 para 1930, tempo de legitimação, consagração das origens da obra e das bases da doutrina espírita. De 1930 ao ano 2000, tempo de difusão e intensificação dos conhecimentos dentro de um crescimento ordenado e defensivo na elaboração de um perfil filosófico, científico, de consequências morais. Do ano 2000 ao ano 2070, tempo de maioridade, introdução dos princípios espíritas como alavancas de transformações sociais e humanas, influenciando a ciência, as culturas, as leis, a filosofia, as religiões. Então, Bezerra de Menezes coloca que de 70 em 70 anos haveria uma grande transformação do tempo de legitimação ao tempo de difusão e ao tempo da maioridade, que é o que nós estamos já vivenciando. Estamos no ano 2021, já é tempo de maioridade. Então veja vocês que o movimento espírita, ele fez esse trânsito. A cada 70 anos, ele dá esse passo, certo? E surge uma nova fase. Tempos de legitimação, de 1860 a 1930, 1930 a 2000, tempo de difusão, divulgação, de espalhamento das obras espíritas. Do ano 2000 a 2070, tempo da maioridade. Tempo de quê? Testemunhos. Nós vamos analisar agora, pormenorizadamente, cada um desses tempos. Então vamos lá. Corroborando aqui com Bezerra de Menezes, tá? Nós fizemos a questão de antes de 1860, tá? 1847, o chamado período da curiosidade, que é o tempo das mesas girantes. Nós fizemos isso não para adulterar a proposta de Bezerra de Menezes, mas para complementar que nós começamos a partir do ano de 1847, com os fenômenos de Heidesville, que despertou a humanidade para o conhecimento daquilo que estava vindo a posteriori, que era a doutrina espírita. Por isso, nós colocamos aqui, respaldado lá na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos, como nós já vamos ver a partir de então. Então está lá. A conclusão 5 coloca que 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. O primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Então, quer dizer, não estou colocando aqui a minha opinião. Eu estou me baseando aqui nessa conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos, quando disseram os próprios Espíritos que 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. O primeiro, o da curiosidade, que é o de Heidesville, a partir de então, de 1847 ao ano de 1860. O segundo, o do raciocínio e da filosofia, que é justamente o tempo de quê? De legitimação, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos.
Então vejam vocês que esse tempo é chamado tempo das mesas girantes. Esse que precedeu o ano de 1860. De 1847 a 1860 é o tempo da curiosidade. E o terceiro período é o da aplicação e das consequências, que é justamente o tempo da maioridade proposto pelo senhor Bezerra de Menezes. Então, a cada 70 anos, o movimento espírita ele dá esse salto quântico, no sentido de aprimoramento de toda a sua tarefa. O período da curiosidade passou, que já despertou a humanidade, para o que estava vindo a posteriori, que era a doutrina espírita. A curiosidade dura muito pouco, porque é uma fase de despertamento. Uma vez satisfeita, muda de objeto, né? E o mesmo acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio, que é a parte filosófica. É esse momento em que nós estamos já passamos por ele. Aí começou então o segundo período. O terceiro viria inevitavelmente, como veio e como já estamos vivendo ele. Se não estamos vivendo, bora. Comecemos a viver então, porque algumas pessoas estarão atrás do período da curiosidade ainda. Alguém estará ainda no lançamento das obras da codificação. Alguém está muito preso ainda essa parte da difusão. Mas é imperioso que nós estejamos agora nessa fase da maioridade, é o testemunho, é a comprovação de que tudo que nós aprendemos com a doutrina espírita, agora é a fase da vivência, de dar o testemunho do que nós aprendemos com a doutrina espírita. Então está aí agora, vamos falar do tempo da legitimação, que é a consagração das origens e das bases doutrinárias. Campanha, atitude de amor, um novo tempo para o movimento espírita. Então, é uma evolução cronológica das ideias espíritas. A cada 70 anos haverá esse salto quântico. Tempos de legitimação, 1860 a 1930. Publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Ainda, primeira edição da Revue Spirit, em 1º de janeiro de 1858. Tempo de legitimação. Fundação da Sociedade Paraense de Estudos Espírita, no dia 1º de abril de 1858. Tempo de legitimação. 16 de março de 1860, publicação da segunda edição de O Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas. Tempo de legitimação. 9 de outubro de 1861, o Auto de Fé de Barcelona. Tempo de legitimação. Tempo de legitimação. Publicação do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, 1858. É a primeira edição de um livro dos médiuns, que foi inicialmente intitulado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que já na sua segunda edição passou a ser chamado o Livro dos Médiuns. Esse livro, ele contém a exposição completa das condições necessárias à comunicação com os espíritos, a metodologia para o desenvolvimento da faculdade mediúnica, composto de 11 capítulos. Esse livro que foi o precursor do Livro dos Médiuns. Então está aí o Livro dos Médiuns, né? A publicação dele foi no ano de 1861, Tempo de Legitimação. Espiritismo Experimental, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. No dia 2 de janeiro de 1861, a Espiritualidade publicou essa obra, não somente com 11 capítulos, mas com 36 capítulos.
em duas partes. A primeira parte contendo 4 capítulos. A segunda parte contendo 32 capítulos. O Livro dos Médiuns. Tempo de legitimação. 9 de agosto de 1863. É lançado o livro com o título Imitação do Evangelho, em 1863. Um tratado de ética universal. Mas, nesse tempo de legitimação, precisava então legitimar essa grande obra que estava nascendo, que mais tarde viria a ser chamada do Evangelho segundo o Espiritismo, que a título do Sr. Didier recomendou a Allan Kardec que deveria mudar o título dessa obra, Imitação do Evangelho. Naquela época, a Igreja perseguia os espíritas a fogo e ferro. E essa obra, com esse título, Imitação do Evangelho, a Igreja cairia mais ainda em cima dos espíritas. O Didier falou, Kardec, muda o título. E então, Allan Kardec muda-se o título. E no dia 20 de agosto de 1864, estava sendo publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tratado de ética universal, esse Evangelho que nos traz a revivescência de todo o Evangelho de Jesus, em espírito e verdade. Aí nós tivemos ainda um tempo de legitimação, a grande obra, O Céu e o Inferno, no ano de 1865, no dia 1º de outubro, um tratado sobre a justiça divina segundo o ensinamento dos Espíritos, segundo o Espiritismo. Ainda tempo de legitimação, a Gênese, 1868. No dia 6 de janeiro de 1868, o livro A Gênese vem fechar a codificação espírita, porque lá contém os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tem um estudo sobre Deus, sobre as revelações, sobre o bem e o mal, sobre os velhos sistemas do mundo. Tem Uranografia, que é um tratado em que Camille Flammarion recebe do espírito Galilei, tá? Que está contido na Revista Espírita, essas comunicações, que foram reunidas aqui nessa grande obra, a chamada A Gênese. Tempo de legitimação, inclusão dos livros espíritas no Index Libellum Prohibitum, em 1º de maio de 1864. Isso quer dizer, a lista dos livros proibidos. Isso quer dizer, a Igreja, naquela época, fez um index, quer dizer, fez um índice, quer dizer, fez uma lista dos livros que eram proibidos. Dentre eles, as 5 obras da codificação, a Revista Espírita. Foi dura. Allan Kardec viveu momentos difíceis. Tempo de legitimação, processo dos espíritas, no dia 16 de junho de 1875, quando Rey-Marie, que é um dos grandes precursores aí também de todo o trabalho do Kardec, com a esposa Amélie Baudet, foram processados, acusados de quê? De fenômenos falsos, né? De trucagem com os fenômenos espíritas. A Amélie Baudet teve que pagar 1.000 francos de multa para não ser presa. Mas Rey-Marie ficou preso mais de 1 ano, acusados injustamente, chamado processo dos espíritas. Eu aconselho a você, meu amigo, a tomar mais conhecimento deste, porque é de fundamental importância para saber as dificuldades que os espíritas viveram no passado. Tempo de legitimação. As obras espíritas superou 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. As obras espíritas se manteve íntegra. Não foram adulteradas, estão aí na íntegra. Superou esse grande guerra, esse genocídio que foi a Segunda Guerra Mundial. Aí temos agora, na ordem cronológica, o tempo
de difusão, que está lá. Intensificação do conhecimento dentro de um crescimento ordenado e defensivo, filosófico. Então, de 1930 a 2000, que nós já passamos, nós tivemos esse tempo da difusão. É o tempo da divulgação, é o tempo do espalhamento dessas comunicações que vieram através das 5 obras básicas e das demais outras obras subsidiárias, que vem através também de um variado número de tantos outros espíritos, tantos outros médios, como está aqui representado o próprio Chico Xavier, que vamos agora discorrer com vocês nesta tempo de difusão, que é essa intensificação dos conhecimentos, é trazê-los realmente assim à tona, num crescimento ordenado defensivo, na elaboração de um perfil filosófico, da onde viemos, porque estamos aqui, porque sofremos, porque toda prosperidades, porque tantos infortúnios, para onde nós iríamos quando daqui partimos pelo fenômeno da morte? 1930, ano 2000. Vamos ver? Tempo de difusão. 1930 a 2000. Vinda da doutrina espírita para o Brasil. 1865. Através de Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá na Bahia, chega a primeira obra espírita no Brasil. Vinda da doutrina espírita para o Brasil ainda. Está lá essa grande obra, né, que vem trazer para o Brasil a proposta doutrinária. Tempo de difusão, 1930 a 2000. Os primeiros grupos espíritas no Brasil. O chamado Grupo Confúcio. Em 1880, na cidade do Rio de Janeiro. Tempo de difusão, 1930 a 2000. Eurípides Barçanufo, 1º de maio de 1880, cidade de Sacramento, Minas Gerais. Então, no dia 1º de abril de 1907, Eurípides Barçanufo inaugura o primeiro colégio espírita do mundo. Tomou o nome de Allan Kardec. O prédio onde funciona até hoje é um monumento da arte arquitetônica, feita com alvenaria de primeira qualidade e com muito sacrifício, com muita luta, com muito trabalho, pelo tão estimado Eurípides Barçanufo. Tempo de difusão, 1930 a 2000. Primeiro jornal espírita, Eco do Além Túmulo, em Salvador, Bahia, junho de 1869. Tempo de difusão, Revista da Sociedade Acadêmica, Deus, Cristo, Caridade, em 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Tempo de difusão, ainda, 1930 a 2000. Fundação da FEB, Federação Espírita Brasileira, no dia 2 de janeiro de 1884, na cidade do Rio de Janeiro. Aí, ainda, tempo de difusão, a Revista Espírita O Reformador, em 1884, na cidade do Rio de Janeiro. Ele está aí, a sede, né, da FEB, na cidade do Rio de Janeiro. Tempo de difusão, um dos maiores fenômenos mediúnicos do mundo. Não é o maior, é um dos. Quer dizer, está no plural. Não estou colocando aqui que ele é o maior. Eu estou dizendo que é um dos, quer dizer, mais de um, né? Maiores fenômenos mediúnicos do mundo. 2 de abril de 1910. Cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Onde nasceu Francisco Cândido Xavier, conhecido por nós, Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Está aí, nesse tempo de difusão, esse grande e nobre homem, sempre consolando os corações pela sua psicografia, recebendo mensagens consoladoras. Movimento espírita antes e depois de Chico Xavier. Você sabia que Chico Xavier é para nós espíritas um divisor de águas?
Porque nós temos o movimento espírita antes do dia 2 de abril de 1910. E temos, depois de 1910, um outro movimento espírita. Vamos ver? Antes. Então vamos lá. O movimento espírita antes e depois de Chico Xavier. Antes de Chico Xavier, de 1910, nós tínhamos somente 17 livros básicos da codificação espírita. 5 obras básicas e 12 revistas espíritas, publicado na Sociedade Espírita de Paris, pelo então Allan Kardec. Então, aqui está 17 livros da codificação espírita kardeciana, 5 obras básicas e mais 17 volumes, quer dizer, de obras da revista espírita. Tivemos aí 10 livros, obras complementares de Allan Kardec, obras de punho dele. Aqui são obras da qual partiu da sua interpretação, da sua coparticipação no contexto doutrinário. 10 obras complementares do senhor então Allan Kardec. E tivemos aí 17 livros do tão inusitado, eloquente filósofo Leon Denis. Publicou-se 17 livros. Gabriel Delany, 5 livros de cunho altamente científico. Eu admiro muito Gabriel Delany pelo século XIX, contemporâneo de Allan Kardec, e publicar 5 obras de magnífica envergadura científica. Uma verdadeira física, muito mais do que clássica, é física quântica. Tivemos aí 12 livros do tão enumerado Camille Flammarion, o grande astrônomo francês, um dos mais célebres astrônomos da época, do século XIX. Camille Flammarion publicou-se 12 livros, obras romanceadas, tá? Em forma de novelas, e obras de cunho também científico. E tivemos um único livro de César Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade. E aí, perfazendo, antes de Chico Xavier, 59 obras espíritas, essencialmente, não haveria maior número de obras espíritas, somente 59, antes de Chico. Com o nascimento de Chico, então, as coisas mudam, né? O Chico, um divisor de águas, um novo tempo para o movimento espírita, são 457 títulos diferentes de obras psicografadas pelo Chico Xavier, traduzidas e publicadas em castelhano, esperanto, em francês, em japonês, em grego, etc, etc, etc. Estima-se que a vendagem de seus livros tenha chegado à casa de 50 milhões de exemplares, sendo 12 milhões de exemplares somente das obras editadas pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, esse homem, um divisor de água, chamado amor, como é conhecido até hoje. Tempo de difusão, 1930 ainda, 2000. O Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, quando ali foi firmado o Pacto Áureo entre as federativas espíritas brasileiras. Então está aí o surgimento das federativas em vários estados do Brasil. Se reuniram no Rio de Janeiro para firmar-se, através desse congresso, a unificação do movimento espírita brasileiro. A criação, então, do Conselho Federativo Nacional em 5 de outubro de 1949. Tempo de difusão. Está aí a sede antiga da FEB, na cidade do Rio de Janeiro. Fundação da União Espírita Mineira em BH, no ano de 1908. Está lá o antigo prédio, né? Agora, na evolução das ideias espíritas, essa campanha Atitude de Amor, um novo tempo para o movimento espírita, nós chegamos agora no ano 2000 a 2070, tempo da maioridade.
introdução dos princípios espíritas como alavanca de transformações sociais e humanas, influenciando a ciência, a cultura e as leis, e a filosofia e a religião. Tempo da maioridade, do ano 2000 a 2070. Já estamos vivendo esse tempo. Vamos ver? Novo tempo para o movimento espírita. Nosso maior inimigo, o orgulho. Nossa meta essencial, o amor. Nossa diretriz insuperável, renovação das atitudes. Nosso caminho de solução, a educação. Olha o que Bezerra de Menezes se propõe a todos nós espíritas. Nesse momento em que eu e vocês estão vivenciando, essa grande oportunidade desse século XXI, esse tempo de regeneração social, qual é a nossa responsabilidade, nosso papel, juntamente à sociedade? É desenvolver as ideias espíritas, elaborando esse orgulho na humildade, certo? Trazendo a vivência do amor, através da renovação das nossas atitudes, pelo processo da educação, da qual a própria doutrina espírita é uma pedagogia do ser humano. Então vamos lá. Novo tempo para o movimento espírita. Tempo de maioridade. Ano 2000 a 2070. O orgulho, nosso maior inimigo. O egoísmo, nosso maior inimigo. A vaidade. Esses são os nossos algozes. Então, nesse tempo de maioridade, nós precisamos, então, trabalharmos em nós, essencialmente, o orgulho. Está aí. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da nossa personalidade, o orgulho, leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, mirindo-se com o que quer que, ao seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que o orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna cada vez mais egoísta. Porque o egoísmo, ele nasce no orgulho. E o orgulho é a exaltação de nossas personalidades. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. O instinto de conservação, a ignorância. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto, Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio, contido em justos limites. Aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração, o excesso, é que o torna mal e pernicioso. Está lá no livro Obras Póstumas, na página 221. Orgulho. Orgulho nos levando à questão instintiva, a questão da luxúria, da vaidade, da avareza, da sensualidade, do egoísmo. Então veja vocês que o orgulho é esta mãe, certo? Que desemboca em nossas personalidades atitudes da vaidade, do egoísmo, da sensualidade, da avareza, da luxúria. Está então esse egocentrismo. Então, nesse tempo de maioridade, é muito importante trabalharmos em nós a elaboração do orgulho em humildade. Por quê? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo da sua origem não pode libertar-se, para cujo entendimento tudo ocorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Então, nossos maiores inimigos, o orgulho, nos levando ao egoísmo, ao egocentrismo. Queremos ser o centro do universo, que tudo tem que girar em torno de nós. As pessoas têm que girar em torno de nós, nós somos o centro. Chama-se egocentrismo. Temos que trabalhar o egocentrismo,
certo? Não exaltando a nossa personalidade, que é o orgulho, mas sim a nossa humildade. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta por sentir necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele. É ele levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então, essa preocupação que você tem com o outro, com o vizinho que tem um carro do ano, o vizinho que está tendo prosperidade material, que está mais rico do que você o inveja. Então, precisamos trabalhar agora no tempo da maioridade, certo? Esse egoísmo ferrenho que nos mantém cativo à condição aqui da Terra. Sirva de base às instituições sociais, as relações legais de povo a povo, de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. A cada um pensará menos na pessoa, assim veja que os outros nele pensam. Então, nós temos que começar a pensar sim em nós, mas pensando também nos outros. Porque ninguém é feliz se não faz os outros felizes. Certo? O egoísmo traz em si seu próprio castigo. O egoísta só se vê sua pessoa no mundo. O egocentrismo é indiferente a tudo que lhe for estranho. Por isso, são cheias de quê? De aborrecimentos, as horas de sua vida. Encontra-se um vácuo por toda parte na existência terrestre, assim como depois da morte, porque homens ou espíritos, todos lhe fogem. Então, o egoísmo nos faz isolar do restante. O egoísmo nos faz afastar das pessoas, distanciar de todas as pessoas, nos isolando. Porque o egoísta só se vê a si mesmo, a mais ninguém. Só pensa em si. Já tem o seu próprio castigo. A neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque são transitórios. Então, nesse tempo de maioridade, é muito importante essa neurose da solidão que nós estamos vivenciando aí, tem que ser trabalhada. Nós somos criados para viver em sociedade. O homem é o único animal social e político capaz de viver em sociedade, precisamos viver em sociedade. O homem solitário, todo aquele que diz em solidão, exceto nos casos patológicos. É alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e de abandonado. Então, é preciso buscar, então, vivermos em si essa solidariedade humana. É viver em sociedade e não viver no isolamento, na solidão. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo de pequenos conteúdos, porém, significativos para quem os possui. O homem solidário jamais se encontra solitário. Quer dizer, então, o homem solidário, ele jamais encontrará a solidão, o isolamento. Porque terá em derredor de si uma nuvem de testemunhos, como dizia Paulo de Tarso, e uma nuvem de pessoas que aproxima dele, para comungar com ele a solidariedade. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito. Por isso, sempre, ele está atormentado. Porque esse próprio isolamento, esse afastamento dos outros, faz com que ele sente uma verdadeira solidão e se atormenta, e se perturba. Vem as síndromes do pânico, vem as ansiedades, vem as depressões, enfim, a psiconeuroses, hoje muito comum na sociedade. Tempo de maior idade, o amor. Ano 2000 a 2070. É esse momento que nós estamos aqui agora falando para vocês. Conversando com vocês, amigos do Ideal Espírita. Tempo de maior idade. O Espírito de Verdade, no capítulo 6 do item 5 do livro Evangelho, segundo o Espiritismo, disse: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo.
Muito importante. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, versículo 35. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Então foi perguntado aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, essa benevolência não seria para com aqueles que são benevolentes conosco, mas é para com todos, certo? É incondicional. Indulgência é você aceitar a outra pessoa do jeito que ela está para você. É aceitar um marido chato, aborrecido, aceitar a esposa intransigente, que só quer ver o cartão, aceitar do jeito que eles estão para nós. Perdão das ofensas. É o alto perdão. É você descarregar essa mochila que você carrega nas suas costas. Essa mochila onde você coloca os remorsos, certo? Essas nódias, isso, o ódio, a vingança, os ressentimentos, as mágoas. Tire essa mochila, descarregue ela dos seus ombros. Ela está pesada, ela está cheia. Então, é auto-perdão, é se perdoar. Agora, melhorando mais ainda, no tempo de maioridade, estabelecemos a chamada alteridade. Alteridade. Temos que trabalhar a chamada alteridade, que é o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes, que é a capacidade da gente poder conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. Imagina 2 times de futebol. Você pega 11 jogadores e coloca todos dentro do gol. Não tem jeito. Então, os jogadores de um time de futebol são colocados estrategicamente em posições variadas, para se jogar um com a diferença do outro e meter o gol no adversário. É assim que é a alteridade. Ao entendermos a alteridade num jogo de futebol. No tempo de maioridade, é muito importante a implantação da alteridade. Primeiro, conhecer a diferença do qual o outro é portador, que é a fase do acolhimento do outro, despindo-se de preconceitos, estereótipos éticos pré-formulados, guardando a abertura do afeto ao diferente, à sua diferença. Isso é muito importante. Conhecer a diferença do outro, conhecer o outro. Segundo, aceitar as diferenças, o que não é fácil. Aceitar as diferenças do outro. Terceiro, conviver com as diferenças. Cachorro com gato combina. Peixe com gato combina? Combina. É só uma questão de tempo. É uma questão de convivência. De aprendermos a conviver com as diferenças das quais nós somos portadores. Aí, estar juntos. É unificação. É pacto institucional. Nesse tempo de maioridade, é muito importante estarmos juntos. Quer dizer, o azul é igual ao amarelo. É unificação, é um pacto, quer dizer, é um compromisso afirmado com o outro. União, cooperativa, afeto, interação humana, relação na diversidade. É o ser conjunto. Então, o movimento espírita, ele é um conjunto, certo? A casa espírita é formada de um conjunto, aonde deve haver uma interação humana, uma relação na diversidade, cada um com as suas experiências, com seu conhecimento, com seu afeto, com o grupo, a interação do grupo. Isso é união, é cooperativa, é afeto, é afeição. Tem que existir isso no tempo da maioridade. Então, no tempo de maioridade também, é compreender a diferença. É a criação de avaliações parciais não definitivas que favorecem a análise desse conjunto
Outro, buscando entender as razões, estudar os motivos, até penetrarmos na essência do seu ser, compreendendo-o pela apreensão do sentido que ele tem também para Deus o seu papel cooperativo, como co-criador em plano menor, no universo, na obra divina, na obra da criação de Deus. Conclusão. Fácil concluir, portanto, que a autoridade pode estar presente nos atos da solidariedade, na empatia, respeito nas relações em sociedade, sem que necessariamente de tais atitudes, pois, por outro lado, o amor é sempre rico de autoridade e não existe sem ela. Então, meus amigos, a aprender a lidar com as diferenças do outro. Porque cada um de nós, dentro do movimento espírita, dentro de uma mesma casa espírita, nós temos experiências a ser trocadas, a permutar valores afetivos, logísticos, certo? Valores do coração, valores espirituais, pela alteridade. Então, tempo de maior idade é tempo de renovação de atitudes. Ano 2000 a 2070, estamos vivendo isso aí, tá? Fique atento, porque nós estamos já vivenciando isto. Tempo de maioridade. Paulo, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é do entendimento do Paulo. O importante é você se transformar segundo o seu entendimento das coisas. Bastando que você entenda as coisas e através do entendimento você se transforma, basta. Não tem que ser um entendimento unicamente uniforme. É importante que seja um entendimento de acordo com a capacidade de cada um de nós, respeitando a individualidade de cada um de nós, que somos importantes na condição de co-criadores em plano maior na obra de Deus. Ainda, renova-te sempre. Paulo, segundo aos Coríntios 4,16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, é essa renovação do homem velho que é em nós. Esse homem caduca, esse homem orgulhoso, egoísta, esse homem da sensualidade, da luxúria, certo? Que ele se renove, que deixe nascer em si um homem novo, despojando o homem velho que é em si. É uma renovação 24 horas do dia, o tempo todo. Não é somente unicamente a reencarnação. Tempo de maioridade. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, João fala no capítulo 3, versículo de 1 a 12, nós precisamos encontrar primeiro o reino dos céus, para depois, então, através dele, chegarmos ao reino de Deus. E está difícil encontrar esse reino dos céus. Está difícil porque coloca Jesus, buscai primeiro o reino de Deus, certo? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos buscando todas as coisas primeiro, para ver se vai valer a pena buscar o reino dos céus, o reino de Deus. Homem novo, tempo de maioridade, é tempo de grandes renovações do homem, da humanidade, pela renovação das atitudes nesse tempo de maioridade, ano de 2000 a 2070. São 70 anos que nós temos aí, agora mais 49 anos para fazermos toda essa renovação de atitudes. Para um mundo novo, precisamos de novos homens. O mundo novo não se faz com homens velhos, caducos, ignorantes, homens que ainda erram, que cometem equívocos, que cometem o orgulho, o egoísmo, a avareza, a sensualidade, a cupidez. Então, tempo de maioridade, ano 2000 a 2070. Para fazermos, então, a renovação de nossa atitude, nós precisamos da educação. Educação. Então, lá no projeto de 1868, que Allan Kardec recebe da espiritualidade e repassa para todos nós. Para esse tempo de maioridade, é muito importante não esquecermos que um dos maiores obstáculos
capaz de retardar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade, que é o único meio de evitá-lo, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro. É formular em todas as suas partes, até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se tome qualquer interpretação divergente. Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas. Então está aí. O tempo de maioridade é este estabelecimento da unidade de princípios. Princípios os quais constituem a doutrina espírita, ou oriundo dos espíritos, a codificação espírita, que é a revivescência do cristianismo puro de Jesus. Recebeu ainda da espiritualidade, que é 2 elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. Como a doutrina foi elaborada, a teoria, pelos espíritos e trazida pelos médiuns através das comunicações esparsas, cabe a nós, então, os meios de torná-la comum, divulgá-la, difundi-la. Este é realmente o papel de todos nós. Então está aí, o ensino espírita seria de prioridade nesse momento. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e de fazer adeptos esclarecidos. Adeptos capazes de poder espalhar as ideias espíritas e desenvolver grande número de médiuns. Considere esse curso como de natureza a exercer capital e influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então está aí, a casa espírita deve ser edificada sobre a rocha do Pentateuco espírita kardeciano. Então, quando ele coloca que veio a chuva vem de cima, certo? Vem os ventos vêm medianamente, e vêm os rios, certo? Os rios é de baixo. Então, notem vocês pelo desenho que a influência de cima é a influência mediana sobre a casa espírita, sobre a base da codificação espírita kardeciana. Não haverá essa grande influência inferior, que são os espíritos inferiores. Porque chuva, vento e rio significa aqui forças superiores, forças medianas, forças inferiores. E todo aquele que ouve essas minhas palavras não as cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateu aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Quer dizer, quando a nossa casa não é edificada sobre a rocha do Pentateuco espírita kardeciano, certo? A base, então, ela é fraca. É a dúvida, é a base da mentira, da ignorância, da hipocrisia. Não há influenciação das forças superiores, dos espíritos superiores. Há uma completa influenciação dos encarnados que está em completo desequilíbrio. Uma influência aqueles em cima do muro. Tá? E uma completa influência dos espíritos inferiores, desencarnados do plano inferior. Então, são forças medianas inferiores que vêm, então, derrubar essa casa, assolar essa casa que foi edificada sobre a areia. Assim, meus amigos, comece pelo começo, comece com Kardec. Não é redundância, é começar pela base. Contextualizar Allan Kardec, a doutrina espírita. É desenvolver os princípios contidos na codificação espírita para uma linguagem racional
tá? Coerente, fidedigna, adotando a metodologia científica experimental, estudando e pesquisando seriamente as obras da codificação espírita, complementando com as obras subsidiárias. Allan Kardec é a bússola que nos indica a direção a ser seguida. Então, amigo, está aí a bússola indicando Jesus. Jesus é a direção que devemos seguir. Então está aí, educação vem lá do latim, né? Educare, ex ducere. Ex quer dizer fora, ducare ou ducere é tirar, extrair de dentro para fora. Então educação, ela é subjetiva. É aquilo que nós tiramos de dentro para fora. Aquilo que logo já existe em nós potencialmente, mas que precisa ser elaborado pelo processo do cherry. Extrair para fora, nas atitudes, nos pensamentos, no afeto, nas emoções. Tirar para fora. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Arte de formar os caracteres a que dá os hábitos. Hábitos de ordem e previdência. Então, meus amigos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é do meu e nem sequer lá do Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso só nos conduz para que nós possamos perceber. Uma vez que eu me transformo pela renovação dos meus entendimentos, certamente o que vai valer é a minha renovação. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Ninguém pode ver, então, o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nascemos de novo, então, meus amigos. Buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Preocupemos muito com o momento. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para um mundo novo, aqui no planeta Terra, um mundo de regeneração, é preciso de homens novos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meus amigos, esta campanha de Bezerra de Menezes, que é essa campanha maravilhosa, um novo tempo para o movimento espírita. Eu concito a vocês, amigos do ideal espírita, a buscar neste momento de grandes renovações, a implantar na nossa casa a causa. A causa é Jesus. Que estabelecemos uma vez por todas esta causa na nossa casa, na casa espírita. Jesus. Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Está aí a nossa responsabilidade de sermos o luzeiro, de sermos o foco de luz que irradia para os 6 continentes do planeta Terra, irradiando luz, irradiando o bem, o belo, o amor, a caridade, a fraternidade. Um novo tempo para o nosso movimento espírita. Essa campanha do amor. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Então, uma vez todas, meus amigos, deixamos aqui para todos vocês, para que vocês pensem, para que vocês raciocinem um pouco acerca do nosso papel nesse grande momento dessa evolução cronológica das ideias espíritas.
campanha Atitude de Amor, um novo tempo para o movimento espírita. De 1847 ao ano 2070, nós tivemos a cada 70 anos essas renovações. Tempo de legitimação, tempo de difusão, tempo de maioridade. Eu conto com vocês. Nós precisamos, a partir do ano 2022, fazermos uma grande renovação em nossa casa espírita, em nosso movimento espírita. Precisamos renovarmos-nos em nossos pensamentos, atitudes, ações. Fazermos com que sejamos dignos de estarmos aqui representando o Espírito de verdade, na condição de espíritas. Eu conto com vocês, meus amigos. Pensem bem, é hora de você pegar a sua casa e aproveitar agora esse divisor de águas que foi a pandemia do Covid-19 e recomeçar sobre novas bases. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, bem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.